Pipa e Bola. Uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Ipanema. Estamos de volta então aí no 1-2, né? Com o time completo, você já sabe, sempre de segunda e quinta-feira a gente escala um timaço pra cornetar e depois comentar um pouquinho sobre o nosso futebol, sobre as coisas do esporte. Rafael Santus, como é de praxe aqui comigo, tudo bem, Sam? Maravilha? Tudo beleza, Tião. Ótimo, e a gente tá recebendo ele, que já foi chamado de O Valdívia, o Fabrício do Cruzeiro, o Pedrinho daquela época do Palmeiras, Tico Santoro, depois de umas férias forçadas. Tudo bem, Tico? Agora, beleza. Agora sim, agora maravilha. tudo bem. Não, e o que é impressionante é que ele nem aparecia nem pra atender o telefone, Não, né? ligamos várias vezes, né? O cara, com as derrotas velho, do Cruzeiro aí. Ah, pra que atender? Só... Bom, mas vamos lá, Tico, antes da gente falar do futebol, eu queria que você contasse um pouquinho dessa lesão que você sofreu na semifinal da Copa APP de futsal, você jogando pelo time da Atua contra o time da Tabu, do nosso querido Marcel palmeirense. Como é que foi o lance, cara? Cara, foi um lance sozinho. Goleiro, sou né? goleiro, né? Então, o cara chutou uma bola por cima, tentou me encobrir, eu voltei. Só que a hora que eu dei o tapa, eu bati as costas na trave. Aí eu desequilibrei, caí com o pé errado, tive uma luxação séria no tornozelo esquerdo. Uma recuperação lenta pra caramba, até o médico me falou, ó, cara, melhor você ter quebrado do que ter luxação. Mas é porque a gente tá velho, né, cara? Ah, isso eu conto isso que eu ia falar aí. O Tico é bom jogador, cara. O Tico cata pra caramba no gol, cara. Acho que é um pouquinho da idade, sim, né, Tico? Também, cara, mas foi, assim, eu não esperava que fosse mais rápido mesmo. E me assustou, assim, quando eu comecei fisioterapia, cara, assim, reaprender a movimento mesmo do tornozelo, é uma coisa muito chata, E é saber cara. que vai conviver com isso pelos próximos meses, Exatamente, né? assim, Jogar jogar bola só em janeiro e, assim, agora é fortalecer e tal, cara, eu imagino os jogadores mesmo, viu, Eu cara? tive uma experiência dessa também Só que com o eles joelho. ganham 30 vezes mais que você. Com certeza. Não, que eu tive uma experiência dessa também com o joelho e você tem que fazer tudo certinho, cara. Senão, eu já não fiz muito certo, já voltei, já estirei a coxa. É a idade, né, cara? Vamos que vamos, né? Não é pra gente. Bom, a gente elencou aqui para os destaques da nossa rodada o Palmeiras e depois... Quem diria? E depois qual é o outro aí, Luizinho? São Paulo. Nossa, que fase! Solta a vinheta. Futebol 1-2. Palmeiras, minha vida é você. Ah, que saudades quando o Palmeiras não ganhava de ninguém, viu? Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com esse Palmeiras que venceu mais uma? Tá empolgado o time do Dorival, uma virada maravilhosa em termos de emoção, né? Saiu atrás do placar contra o Grêmio, o bom time do Grêmio, do Pirata Barcos, né? O traidor Barcos, que fez 1-0 num gol de pênalti, e depois que ele foi expulso a coisa ficou um pouco mais fácil. Esse Palmeiras, estão dizendo que vai pro G4, dá tempo ainda, Tico? Só se for pro G4 da Sul-Americana ali, os primeiros que vão classificar. Mas, cara, eu achei meio safado esse jogo aí, não foi, nossa? O que você achou? A expulsão do Barcos ali, eu acho que foi um pouco forçada, né? Ele até saiu zoando a torcida do Palmeiras, fazendo gesto lá e tal. Mas eu acho que o Palmeiras, talvez ele não tava jogando tão mal assim, ele tava tendo muita falta de sorte, o goleiro entregando várias e tal. Eu acho que eles pegaram uma fase agora que tá começando a dar certo, né? O moleque de 17 anos, lateral do Palmeiras, fazer um gol ali que da virada, né? Pô, alguma coisa aconteceu, né? E começa a dar tudo certo, né? Porque Exato. O Palmeiras tomava gol que desviava, agora o Palmeiras faz gol que bola que desvia, né? Exato. O juiz dava a fase. pênalti de bola na mão do Palmeiras, agora ele também dá pênalti pro Palmeiras, e assim vai indo. E Porque os jogadores do Palmeiras sempre falaram isso, né? Eu sei que não tá com todo esse futebol, mas eles sempre, a gente jogou bem, criou oportunidade, mas não fez. Então... E a volta do Fernando Praz faz diferença, né, cara? Você vê que o goleiro se impõe ali atrás, né, cara? Você vê que às vezes... A gente nunca dá nada pro goleiro. Vê, Vídeo cara. Tico aqui, que ficou sem vir dois igual vezes. o Dedé lá do Jair, né? O Dedé, o goleiro mais xingado da história do futebol. Um abraço Dedé. pro Dedé, pro Jair, pra todo mundo. Palmeirense doente, né, cara? Beleza. Bom, então o Palmeiras que folga nesse meio de semana, afinal não tá mais na Copa do Brasil, mas foi uma ótima vitória pro Palmeiras dar uma distanciada do Z4, apesar dele ter vencido, os outros também venceram. A distância do Palmeiras hoje para o primeiro time da zona do rebaixamento são de apenas 3 pontos. Ainda corre um risco, porque a tabela do Palmeiras é muito difícil, mas tá melhor do que antes, né? Pior agora tem uma tabela difícil se tá fora do que tem uma tabela fácil e tá lá dentro, né? E acho que o time pega corpo agora também, né? Parece que
O time tá mais unido, tá mais... Valdívia chamando mais a responsabilidade. Esse é outro, né? Que entra e muda a cara de um time inteiro. Se fosse brasileiro, ia pra seleção, certeza. Mas você acha que ele tem mais responsabilidade do que o Dorival? Não. Acho que o Dorival é um cara que teve paciência, foi maturando o time ali. Aguentou um 6-0. Aguentou um 6-0, verdade. Então acho que é uma junção de coisas, né, Exato. cara? E acho que o Dorival teve muito mérito, acho que até de colocar na cabeça do Valdívia algumas coisas que, por ele como líder do time e lidar com essa coisa do bad boy aí, tentar equalizar. E acho que a fase é boa mesmo, mas realmente a tabela do Palmeiras aqui pra frente é complicada. Muito bacana. O Palmeiras agora que enfrenta no próximo final de semana o clássico contra o Santos, jogando no Pacaembu. Palmeiras, como a gente diz, 34 pontos. O primeiro da zona do rebaixamento é o Bahia com 30, então são 4 pontos de diferença. Mas entre o Palmeiras e o Bahia, apesar de serem apenas 4 pontos, tem Chapecoense, Atlético Paranaense, Figueirense e Vitória. Ou seja, o Palmeiras tá passando, tá passando uma galera aí. E se não fosse o Flamengo ter vencido o Cruzeiro, já estava empatado com o Flamengo do bom Vanderlei Luxemburgo. Falamos do Palmeiras. Facebook.com/faz um 2. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Salve o tricolor paulista. E São Paulo, né? Quando parece que vai, não vai. A gente sempre fala a mesma coisa do São Paulo. Meu Deus do céu, gente. Jogando contra o Atlético Mineiro sem ninguém. Sem o Tardelli que tá na seleção, sem o Jô, totalmente desmantelado. O São Paulo, que sofreu também com a falta do Kaká, de outros jogadores, acabou perdendo, jogando Independência por 1-0. Fala, Santos. Mas é o Atlético do Luan. Né? Exatamente. Tipo, Luan Galo. Jogava aqui no Atlético Sorocaba, depois foi pra Ponte. Exato, e arrebentou com o jogo, fez um belo gol ali, fez do Rogério Ceni. Sim, mas é o tipo de jogo que a gente fala, não, esse é o São Paulo. É obrigação, né? É obrigação. Você tá disputando o título lá com o Cruzeiro, pra chegar perto, é obrigação. E assim, foi uma rodada que tinha tudo pra ser boa pro São Paulo, porque o Cruzeiro perdeu, então assim, o São Paulo patinou feio, na minha opinião, porque pelo menos um empate deveria ter arrumado, mas o Muricy Ramalho, que não falta são desculpas, Chico. Sempre arruma uma. Sempre arruma uma. Eu acho que assisti o primeiro tempo até, achei que o São Paulo jogou bem o primeiro tempo, começou em cima do Atlético, o Atlético jogou um pouco mais recuado, mas é um time muito veloz, né, cara? Tem o Luan e o Carlos, são jogadores muito rápidos, então a proposta do Leverkusen é essa. Contra o Cruzeiro, o Atlético foi assim, jogou atrás e achou gol. Então, eu particularmente, cara, eu acho que me preocupa muito esse time do Atlético Mineiro. E, sinceramente, eu acho que se tem um time que tá ganhando o corpo, que pode tirar o título do Cruzeiro, acredite se quiser, eu acho que é o Atlético Mineiro. Não, cara, é possível. Ainda mais se ele cair na Copa do Brasil, né? Exatamente, cara. E a tabela deles é muito tranquila daqui pra frente. Eles venceram jogos importantes no retorno. Se não me engano, hoje o Atlético tem a melhor campanha junto com o Inter. O Santos estava bem também, até perder. Então, assim, é um time que cresce num momento bom da competição. Tá? E acho que é o time que venceu o Cruzeiro 2 vezes. Então, vamos ver. Tá em aberto. Isso é coisa de quem tem trauma. Tá preocupado. O Tico é cruzeirense. Tá triste. O que aconteceu com esse Cruzeiro? É tanta falta do Everton e do Ricardo Goulart? Cara, eu acho que também é o famoso a sorte sorriu ao contrário agora, né? Os gols de ontem, pelo amor de Deus, um gol contra, um gol besta que o Manuel deu. Muita falha, hein? Muita falha. Contra o Corinthians foi um gol que o Henrique foi driblar a bola no meio campo. Então acho que o Cruzeiro também tá pagando pelo excesso de confiança contra o Corinthians. Achei que foi um excesso de confiança. Vamos ganhar o jogo a hora que quiser. O Corinthians jogou certinho, matou no contra-ataque. Acho que a gente sempre falava do elenco, mas o Cruzeiro tá sofrendo com baixas do elenco. Ontem mesmo não tinha Dagoberto, não tem Júlio Batista, tem vários jogadores no DM ali que fazem falta. Mas eu acho que também agora a tabela passa a ficar um pouco fácil pro Cruzeiro. Mas ontem tomou um chocolate. O Cruzeiro jogou ontem a pior partida do ano, assim. Sem sombra de dúvida. 3-0 sonoro. Pra gente encerrar, então, falando rapidamente dos outros paulistas, o Santos, papelão histórico, tomou um 3-0 do Criciúma, com 20 minutos de jogo, 2 gols de escanteio iguais. E é aquilo que o técnico ele fica reclamando com a zaga, mas a culpa é dele, né? Porque foi ele que não treinou. O Santos sentiu a falta do Robinho, com certeza, mas
tem coisas que não dão certo para um time. O Santos jogar lá no Heriberto Hurst é sempre um mau sinal, desde Jairo Lenzi. E você pegar os melhores momentos, só tem lance do Santos, cara. E os 3 gols do Criciúma. Não, o Santos foi bem, o Santos tá jogando bem, mas as bolas paradas, que eram um problema na época do Osvaldo, parece que voltaram com tudo. E pra falar do Corinthians, nada melhor do que um corintiano, o nosso fogão, cara, eterno. Mas vamos só dar um pitaquinho do jogo do Santos. O Sam aqui, centroavante, nada. Sam, o que é aquele lance do Damião? O Damião puxando a camisa. Ele se puxa a camisa, cara. O que é aquilo lá, cara? Ele não pode desistir aqui. Eu nem reparei na hora. E negando, né? Depois ele nega, né? Falou que foi arrumar a camisa. No meio da bola, é igual o Dunga, né, cara? Que não falou que tava cheirando. Que o cara não falou pro cara que ele cheirava, né? Não, era poluição. Mentira. É verdade. Mas o Coringão é isso aí, tá treinando nesse Campeonato Brasileiro, Tião. Eu acho que a gente tá treinando, porque não é possível. A gente vai lá contra os. Jogos importantes, jogos grandes. Pode, a gente joga bem, não tá sendo por sorte, tá jogando bem. E eu acho que se deve muito ao fato de estar apostando na Copa do Brasil. Se perder pro Atlético Mineiro agora ou depois, ou até no Cruzeiro, uma eventual final, eu acho que arriscou tudo na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, eu acho que dificilmente uma Libertadores ali, acho que tá brigando, mas igual eu falei, tá apostando na Copa do Brasil. E assim, verdade seja dita, eu assisti o jogo com o meu Botafogo querido, mas o tal do Elton Leite lá, cara, o cara cabe em qualquer time do mundo, aquele gramado péssimo ainda que tava saindo. Nossa, o cara tropeçava e pegava, o cara, herói. Mas foi legal um depoimento que ele deu hoje, uma entrevista, eu tava Esse goleiro? Ele falando do Cássio, porque o Cássio jogou o primeiro tempo lá, e ele fala, eu nunca conheci o Cássio, nunca troquei ideia com o Cássio foi um puta cara bacana, que ele chegou no intervalo e falou pra mim, a grama lá tá soltando, cuidado, porque você pode escorregar e tomar um gol. Então elogiou muito o Cássio e durante o jogo arrebentou, né, cara? Fez várias defesas. E o Cássio também, além de ter essa postura muito legal, esse é o verdadeiro fair play, né, Tico? Exato. Não é devolver a bola quando alguém cai, mas o Cássio salvou também um segundo gol do Botafogo com 40 e fumaça já no segundo tempo. Queima a roupa. Cássio vai bem. Pegou bem mesmo. O que eu gosto dele é que ele é um cara serenão, né? Assim, ele não é espalhafatoso, ele não chama atenção e joga embaixo do gol muito bem, meu. Tem uma falha ou outra, como todo mundo. Chega, falamos demais. A gente vai pra uma música e volta pra falar do Brasil. O dia em que o goleiro do Lanterna no Campeonato Brasileiro pegou um pênalti do Messi. Brasil. Meu amigo. Futebol, 1-2. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa, aos 6 anos, morro no campo. Na noite. Futebol, 1-2. Eu sou brasileiro. Quem diria, meu amigo? Os caras tinham Di Maria, tinham Messi, a gente tinha Diego Tardelli e companhia limitada, jogando um amistoso, é verdade, o Brasil venceu e convenceu, gente. O que vocês acharam do confronto, Tico? Eu acho que o time jeitão Dunga, né? Time compacto. Esperando contra-ataque. Joga como time pequeno, né, na verdade. Exatamente. Então. É a Inter de Limeira com Grefe. Cara, e assim, acho que aproveitando a boa fase do Tardelli, né, que meteu 2 gols, vem jogando bem, enfim. Mas gostei bastante do jeito do William jogar diferente, né? O William jogando bem na lateral do campo, voltando a marcar. Parece que ele não faz muito essa função no Chelsea, né? Apesar que ele também reclamou um pouco de jogar dessa forma, ter que marcar. Mas, cara, acho que tá pegando manha, mas é amistosinho meia boca, né? Argentina, né, cara, gramado ruim pra porra, né? Aí o pessoal já fica, não, ganhou do vice-campeão. Ruim pra quê? Ai, meu Deus do céu. E a cena do Messi perdendo um pênalti pro Jefferson? Pô, aí foi bom, né, cara? Foi bacana. Acho que é o que você falou, né? O goleiro do Lanterna do brasileiro pegando o pênalti do melhor do mundo. Melhor do mundo, né? Mas isso aí é que. Mas bateu mal também, não bateu, não? Você que é o goleiro. Cara, eu achei que ele vai. Então, eu achei que ele já correu meio telegrafando, mal, né, cara? Pra categoria que ele tem ali, né? Eu acho que foi meia altura, né? Um pouco não tão no canto. E existe aquela máxima do futebol, que pênalti bem batido é o que entra. Caixa, né, cara? Bateu bem, deu na trave, pô, não bateu bem. Porque assim, o goleiro, o Jefferson esperou ao máximo. Ele tem uma boa envergadura, ele chega bem na bola. Mas, cara, se o cara bate forte, você pode esperar, cara. Se não for em cima de você, você não vai pegar. Não vai pegar. Ele bateu meio fraco, a meia altura. Aquela falta
falta de vontade do Messi quando ele joga com a Argentina, né? Ele sempre desanimado. Ah, será, cara? Meu Deus do céu, dá medo a gente sentar em cima desse resultado aí, viu? Bom, o Brasil que entra em campo amanhã, 7h30 da manhã, pra pegar o Japão. O confronto vai ser na casa dos caras. E aí, o que esperar desse time japonês que gosta de jogar com o Japão, né? O Japão sempre dá com o Brasil. O Japão sempre dá trabalho pro Brasil. Dá trabalho, mas acaba vencendo, né, cara? Será? Eu acho que não é um adversário a altura dessa seleção brasileira aí, não, viu, cara? Você foi um cara que defendeu o Brasil na quinta-feira, né? Eu tava ouvindo a censura. Você falou bem, falou que é uma geração bacana, que não pode ser marcada por Robinho e Kaká, que eles estão lá só pra fazer a transição. Que eu tava metendo na boca, falando que a gente ia tomar um sacode. Acho que é o começo, né, cara? Ainda não tem como criticar muito também, né, cara? Tá, o Dunga é um safado, joga como time pequeno, não tem como criticar. Tá ótimo, é isso que a gente quer. Não, mas contra o Japão, cara, eu acho que é um adversário fácil, cara. Pra quem passou por 2-0 da Argentina, eu acho que, pô, é obrigação ganhar do Japão amanhã. E o bacana é que o Dunga, acho que o mérito do trabalho dele é estar levando esses veteranos aí pra dar essa mescla, tirando um pouco da responsa. Foi o que eu falei. E tá fazendo essa coisa do oba-oba do amistoso, né? Pô, a chinesada ficou louca lá, a hora que entrou Robinho, Kaká, então também é bom pro marketing da seleção. Mas eu ainda acho que falta, não sei, falta um peso no time, assim. Você vê que pô, o Elias, cara, legal, ele é esforçado, é um bom jogador, mas eu acho que o Elias não é o cara da seleção ainda, assim. Não é aquele nome, né? Não que você fala, vai resolver, né? E, cara, ele tava com uma função lá, também correndo o campo inteiro, meio que o Elias do Corinthians, assim, resolve o jogo aí. Coisa que a gente teve com o Paulinho na Copa de novo. Então, assim, volante de novo, procurando o jogo, cara. Pô, diga-se que o Elias tá muito mal no Corinthians, cara. O Elias tá muito mal no Corinthians. Bom, vamos lá, vamos pros destaques. Eu vou começar, o destaque fica aqui pro Ronaldinho Gaúcho. Vocês viram o vídeo dele testando na piscina da bolada nos amigos? Eu vi só o título, não vi a matéria. Ai, meu Deus, então o título é exatamente o que aconteceu. Ronaldinho Gaúcho testa pontaria, acertando boladas em amigos na piscina do México. Não é bolada no queixo, não, né? Não é. Apesar que eu ouvi dizer que gosta também, viu? Bom, o que mais? De destaque? Eu acho que tem o Dunga, né, cara? Brigando com o preparador, né? Você é igualzinho, você é igualzinho. Colocava a mão no nariz ali e tal. E daí o repórter da Globo, acho que o Tino Marcos, se não me engano, perguntou na coletiva e ele ficou putaço, cara. Falando, não, quem tá falando isso é você, porque eu não falei isso? É porque a poluição aqui tá muito ruim, então eu ficava colocando dedo. Porra. Para com isso, cara. Assume, né, meu? Esse Dunga, ele odeia argentino e odeia mais ainda jornalista, né? Então, o jornalista botando em xeque contra argentino tirou o cara do sério. Tico, qual é o seu destaque? Cara, vou falar um pouquinho da Copa Paulista aí, né, dos times sorocabanos aí, campeonatinho que tá se arrastando aí, mas que quem diria numa segunda fase a gente tem os papéis invertidos hoje, né? O Atlético Sorocaba praticamente classificado, líder do grupo, invicto, numa sequência legal. E o São Bento, rei do empate, empatando até dizer chega, ganhou um jogo apenas. No grupo que até então era o grupo mais fácil, o São Bento se complicando. Eu acho que São Bento que abre o olho aí pra, não sei se consegue classificar. E caso classifique, do futebol da segunda fase, pode esquecer que acho que não passa não, cara. Eu tô torcendo, você sabe da minha consideração pelo São Bento. Eu acho que o São Bento é a alma de Sorocaba e tal. O São Bento hoje tem aí, tá em primeiro lugar no grupo, apesar de estar empatando muito, né? Uma vitória e 3 empates. Mas eu torço pro São Bento não fazer uma campanha tão boa pra não iludir a diretoria e montar um time que presta na primeira divisão, porque essa copinha aqui é água de salsicha. Exatamente, e dá um custo, nada, só tá gastando dinheiro só, cara. O que foi aquilo que o Enal fez, cara? Você chegou a ver o lance ou não? Cara, eu não vi o lance, cara. O pessoal tá falando. Explique, acho que 5 minutos de jogo. O Enal que não bate bem da cabeça. Ele ameaçou chutar, cortou o cara. Só que o cara meio que não caiu no drible dele, né? Em vez dele chutar pra lateral, alguma coisa, quis dar de bico. No que ele deu de bico, deu na bunda do zagueiro, cara. E aí sobrou limpa pro e aí foi o gol. Trapalhões, é isso. 5 minutos. O Enal no gol do Marquinho de empate, ele saiu lá xingando o torcedor e tal, porque deviam estar no pé dele. Esse é o Marquinho foi lá comemorar com ele. O Enal, ele é o Fábio Costa do interior, né? O cara não vale nada, né? Assim, em termos de psicológico, é bastante difícil. Gente, já estouramos o relógio, faltando 9 minutos pra meia-noite, vamos ficando por aqui. Tico, foi bom te ter de volta ao time. Valeu, opa. A gente
postou nossa fotinho lá no facebook.com/na noite com você. Se quiser saber mais, facebook.com/faz12. Sam, um abraço, meu querido, e vamos que vamos. Valeu. Abraço. Luizinho, solta a vinheta, vamos de break. Na volta tem música e sorteio pro nosso ouvinte, não sai daí. Ipa e Bola, uma jogada. Baterias líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui, seu carro em boas mãos. Ipanema.